A Bold, de maneira geral, a gente vê um potencial de mais pelo menos 100 Outbacks no Brasil. Eu diria isso na situação atual, dependendo do que acontece, os ciclos econômicos que a gente entra, esse número pode se expandir. O Abbraccio é um adolescente na infância, fez 10 anos recentemente, e a gente tem um modelo, começa a acelerar a expansão e tem um potencial enorme. E o Ozzy muito focado, ele cresce junto porque ele é muito focado na nossa operação digital e é um grande sucesso, né? A gente tem 2 plataformas, o Ozzy Chicken and More, e a gente tem o Ozzy Salad também, que é um sucesso, a gente lançou recentemente e está escalando com uma velocidade incrível. Olá, está começando o All Líderes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Mauro Talhaferri. Para mim é um prazer passar a fazer parte da equipe que produz e que bota no ar aqui pelo canal UOL, o All Líderes, que hoje recebe o Pierre Berenstein, que é presidente da Bold Hospitality Company. Pierre, obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer ter você aqui conosco. Mauro, muito obrigado. Primeiro, parabéns, super feliz de estar no seu primeiro programa. É um prazer para mim também. Muito obrigado pelo convite. Olha, talvez você não conheça a Bold, mas você conhece as marcas que a Bold opera aqui no Brasil, eu tenho certeza. Outback Steakhouse, Ozzy, que tem a Ozzy Chicken e a Ozzy Salad, e a Abbraccio, que são restaurantes de comida italiana. Eu olhando assim de fora, né? O Outback é uma casa especializada em carnes, muito fundada ali, baseada na cultura australiana, né, como pano de fundo, e que fez um sucesso enorme aqui no Brasil. Como é que você explica esse sucesso, né? E como é que você vê o Outback como negócio? Vamos lá, a pergunta é ótima, né? A gente nasce há mais ou menos 38 anos atrás em Tampa, Flórida, onde um grupo de sócios e amigos resolvem, inspirados no Crocodilo Dundee, que é o filme de um crocodilo, um caçador de crocodilos que acontece no deserto de Outback, na Austrália, criar um restaurante temático inspirado no filme. E esses 4 sócios fundadores, eles são egressos da indústria de restaurante, e eles tiveram, e ainda têm, né, e toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com eles, eles retomam, eles voltam contando um pouco da história, não só da fundação, mas do que baseou. E a crença, né, que o olho do dono engorda o gado, fez eles criarem a figura do sócio proprietário. Então, e no Brasil, há 10 anos depois, a gente nasce, no Rio de Janeiro. 97, né? Isso, na casinha, né, na Barra. Inclusive é uma das nossas flagships, vale a pena conhecer, quem não conhece esse novo modelo como Heitor Penteado. E a gente traz o modelo para o Brasil. Então, eu diria para você, uma das coisas que são parte do nosso sucesso, primeiro é o frescor dos produtos. A gente faz do zero todos os nossos produtos todos os dias. Segunda coisa são as nossas pessoas. Né, o nosso sócio proprietário, 90% aproximadamente começou no chão de restaurantes e tem a cultura no sangue, o que eu chamo de barbecue no sangue. E obviamente os nossos sabores, os nossos cacoetes, o nosso jeito de atender, né, a hospitalidade é uma marca registrada. E nesses 28 anos a gente vem não só entendendo o consumidor, mas fazendo diferente com muita ousadia. Você define o Outback como um restaurante? O Outback é um restaurante, mas mais do que isso, é um lugar onde a gente entrega muita hospitalidade, entretenimento, diversão, e você consegue se desconectar do dia a dia e ter uma experiência muito bacana com seu grupo de amigos, com sua família, com seus filhos. Então isso é uma das coisas fortes, a gente é muito conhecido pela celebração do parabéns. São mais de 70 mil parabéns, né, todos os meses. Todos os meses? Se você multiplicar por 12 e tudo mais, a gente está chegando a 1 milhão de parabéns. 1 milhão de parabéns, E daí multiplicar pela quantidade de sorvete e calda, é algo muito fantástico, mas ser escolhido para esse momento de celebração é algo especial e faz parte do nosso DNA, dos nossos princípios e crenças naquilo que de fato a gente acredita. E tem muita coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas foi o Outback que trouxe aqui para o Brasil
por exemplo, a cultura do happy hour, aquela caneca gelada. Congelada. Congelada, né? Para servir o chopp. Tem algo curioso, Mauro. Antes do Outback não existia o pão australiano nas padarias. Isso. E hoje, quando a gente olha todas as pesquisas sindicalizadas, é o segundo ou terceiro pão mais vendido em padarias, né? O tipo australiano. E o que a gente faz é muito fresco, assim, muito frescura, a gente entrega coisas ousadas e diferentes. A nossa Blooming Onion, né, a nossa cebola, tem muita história por trás e a gente toma um cuidado desde a fazenda até o prato do consumidor. Então é realmente farm to table, que é algo apaixonante. Eu pessoalmente já tive algumas vezes na plantação e é algo assim que tem um significado enorme para a gente. Então, a Blooming Onion, a cebola que vocês servem, é outra marca que vocês têm também, assim, muito forte, né? Uma lembrança muito forte que todo mundo tem do Outback. De onde vem aquela cebola? Como é que ela é feita? Qual que é o segredo daqui? Então vamos lá. A primeira coisa, a cebola ela é inspirada numa planta que nasce no deserto de Outback que chama Waratah. E é impressionante se você entrar no Google e olhar, tem 3 cores do Waratah. A branquinha é muito parecido na hora que a gente faz o processo. Uhum. Então é essa inspiração do formato. A gente hoje traz ela de 3 destinos. A gente traz do Chile, a gente tem uma safrinha, uma entre-safra do Brasil e demorou mais de 17 anos para a gente conseguir produzir a nossa Blooming Onion no Brasil. A gente está muito feliz com isso. E a outra safra vem do Chile. Então ela tem uma especificidade enorme, ela tem que ter 10,5 de diâmetro, centímetros, ela é grande. Tem pessoas que achavam que a gente cortava e juntava, não, é uma só. E a gente desenvolveu, né, então tem todo um processo de corte feito, né, e muito fresco, demoram horas. Na verdade, o ideal é de um dia para o outro que a gente deixa descansar depois de cortar em água e gelo para realçar o doçor e tirar um pouco da coisa da picância da cebola. Então, quando ela está docinha, perfeita, você puxa uma pétala, molha no molhinho de Bloom, é uma delícia. Ô Pierre, você falou, só para esclarecer, ela é cultivada, vocês conseguiram cultivar aqui no Brasil, no Exato. Chile e na Espanha. Então são basicamente 2 safras e uma entre-safra que garante fornecimento durante o ano todo e elas são produzidas com um processo exclusivo para os Outbacks no Brasil. Então, e aí quem vai a um restaurante do Outback está esperando exatamente isso, né? Está esperando ter lá a Blooming Onion, a caneca congelada do chopp, o pão australiano. E aí começa a questão da experiência do cliente, né? Quer dizer, é nisso que é preciso investir? É na satisfação do cliente? A gente, é claro que sim, eu não podia deixar de falar da nossa Ribs on the Barbie, que é a nossa costela também, que é algo bastante forte. É na experiência 360 do cliente que começa na experiência das nossas pessoas. A forma com que a gente seleciona, contrata, treina, desenvolve e dá carreira para essas pessoas também. Tenho muito orgulho de te dizer que a gente já transformou a vida de muitos Outbackers nesses últimos anos no Brasil. Hoje são 15 mil Outbackers, entre Outbackers, a Amit é quem trabalha no Abrat, os Ozzy, dentro do Ozzy Grill, que fazem a mágica acontecer. Então, para mim, a experiência começa com as pessoas e eu te diria assim, muito treinamento e foco no detalhe, né? Para a gente, qualidade e atenção no detalhe e a gente tem vários toques especiais para garantir que a mágica aconteça. Atualmente são 188 unidades no Brasil. São 188 Outbacks. Esse ano a gente tem um plano de expansão de ao menos 13. Começo do ano ainda é difícil cravar na pedra quantos serão, mas esse é o ritmo que a gente vem crescendo nos últimos anos. O Abratio são 17, mais 2 Ozys, e fora toda a operação online de delivery. De delivery, né? Recentemente vocês reformaram a primeira loja lá no Rio de Janeiro e lançaram uma loja conceito também aqui em São Paulo. As duas ficaram parecidas, que são lojas maiores, são unidades maiores, com espaços reservados para eventos, espaços para crianças. Qual que é a ideia por trás disso? Qual que é a estratégia por trás desse tipo de unidade? Essas unidades são flagship, onde a gente obviamente traz tudo o que tem de mais novo,
e aproveita essas unidades para testar não só produtos, como novas experiências dentro do restaurante. Então, eu te diria que as flagships são grandes laboratórios para a gente. São 2 andares, 1.500 metros quadrados, um kids play, um bar que emula um carro de um Ranger australiano que vai no meio do deserto, que é o centro do show, onde a gente serve drinks alcoólicos e não alcoólicos, inovadores e também exclusivos dessa casa. Então, fãs de Outback que querem ver tudo em primeira mão, esses 2 restaurantes, de fato, é onde tem que ir. E aí a gente, com os aprendizados, replica para os novos restaurantes que a gente vem abrindo. A ideia é fazer mais lojas nesse modelo, fazer mais unidades de arquitetura, sim. Tá. A gente continua crescendo com bastante foco em shopping centers e a gente começa a entrar em rua, mas o crescimento, por exemplo, do próximo ano é preponderantemente, eu te diria, dentro de shopping e alguma coisa na rua. Isso é interessante que você está me falando, de me contar um pouco do que é o teu papel dentro da companhia, porque vocês têm um modelo de negócios que não é, por exemplo, o modelo mais comum aqui no Brasil, que é o modelo de franquias. Vocês investem em unidades próprias, vocês transformam colaboradores em sócios. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim como que é esse modelo e o teu papel dentro desse modelo. Então, primeiro a gente tem um modelo de sócio operador, onde a companhia é majoritária dentro de cada um dos restaurantes e a gente busca talentos dentro da companhia de maneira prioritária, que a gente desenvolve para um dia ter um restaurante para chamar de seu. E isso é fantástico porque dá um significado sobre a abertura de um novo restaurante que não é só o significado de, ok, abri um novo restaurante, estou expandindo, eu dei a chance para mais uma pessoa se transformar em sócio, né, levar prosperidade não só para ele e desenvolver as equipes. E isso significa muito para a pessoa ali no chão de restaurante e a gente tem histórias maravilhosas. O meu papel, né, como guardião da cultura, eu vou te dar um exemplo claro. O primeiro dia do novo Outback, do novo restaurante é comigo. É uma sessão que a gente chama de princípios e crenças, aonde eu conto, né, tudo aquilo que a gente diz que os princípios é tudo aquilo que é mais racional e a crença é tudo aquilo que está na alma. Então a gente fala muito do cérebro, do coração e da alma da companhia e eu abro essa sessão dizendo, olha, pessoal, esse é um dia importante, que é o primeiro dia de uma jornada para você ter um restaurante para chamar de seu. Me conta uma história, você falou que você tem histórias boas assim de pessoas que progrediram, que hoje tem, né, a sociedade com vocês, assim, que puxa, a gente uma delas tem, que você lembre assim. A gente tem várias, né? Tem uma pessoa nossa que era um waiter da loja do Bourbon e eu estava no meu treinamento e ele falou, posso tirar uma foto com você? E a foto tem um papelzinho dizendo eu sou o futuro sócio. Que legal. Começo desse ano, quando eu retorno ao Brasil e a gente conversa, né, com todos os candidatos a sócio, ele falou, você não vai lembrar de mim. Eu falei, puxa, realmente eu não estou lembrando, me conta um pouquinho. Daí ele tirou essa foto. Ele falou, ó, nesse dia, né, eu falei com você que eu ia ser um sócio, você disse, cara, trabalha duro, seja honesto e trabalhe duro, viva os princípios e crenças, vai dar tudo certo. E está aqui hoje, é o nosso sócio lá na Penha. Que bacana. No Shopping Penha. Então tem, assim, com o cliente, com as nossas pessoas, a gente tem muita história, né? E quando a gente fala de estratégia e visão de futuro, isso é mais clássico, né? Mas o que eu gosto de fazer é depois que a gente teve um primeiro grande ciclo de expansão, onde a gente dobrou o tamanho de companhia, a gente está começando um segundo ciclo, né? O pessoal está brincando primeira temporada, segunda temporada. Vocês querem dobrar de novo, né? Vamos dobrar de novo. Em 4 anos, é isso? Em 4, 5 anos, a gente dobra de novo, de tamanho. E aí eu gosto muito de articular a estratégia de uma maneira que todo mundo possa entender e eu faço um roadshow. Então eu começo, após a nossa convenção, que acontece agora em fevereiro, a visitar todas as regiões e conversar com todos os sócios para a gente garantir o entendimento da estratégia e, sobretudo, a execução.
E quando a gente tem as 15 mil pessoas todas alinhadas, a mágica e meu trabalho fica muito mais fácil. Quando você fala em dobrar de tamanho, aí você está falando das outras marcas também, você está falando de Abratio, está falando de Ozzy também, né? Dobrar é dobrar a Bold. A Bold, de maneira geral, a gente vê um potencial de mais pelo menos 100 Outbacks no Brasil. Eu diria isso é na situação atual, dependendo do que acontece, os ciclos econômicos que a gente entra, esse número pode se expandir. O Abratio é um adolescente na infância, fez 10 anos recentemente, e a gente tem um modelo, começa a acelerar a expansão e tem um potencial enorme. E o Ozzy muito focado, ele cresce junto porque ele é muito focado na nossa operação digital e é um grande sucesso, né? A gente tem 2 plataformas, o Ozzy Chicken and More, e a gente tem o Ozzy Salad também, que é um sucesso, a gente lançou recentemente e está escalando com uma velocidade incrível. Que foi mais ou menos em cima da demanda dos clientes, né? Vocês perceberam que tinha demanda por salada, não é isso? Sim. O Ozzy Salad, sim. O Ozzy, ele nasce no Brasil em razão da pandemia. A pandemia, eu me lembro bem do dia que a gente decidiu fechar os... Ele nasce digital. Ele nasce digital por uma necessidade naquele momento onde todo o salão estava fechado, de gerar receita adicional no delivery. Então a gente olhou para um lado para o outro, quais são os equipamentos, quais são os produtos que eu tenho, que eu consigo fazer algo. Uma marca que tinha sido nossa, do grupo, lançado nos Estados Unidos, a gente achou que fazia todo sentido, e ela rapidamente, e ajudou muito a gente passar por esse momento tão duro que foi a pandemia. A gente já vinha falando de delivery há muito tempo, né? Nosso primeiro investimento em delivery foi em 2017, por uma razão muito diferente, que a gente viu a venda no período da noite no Rio de Janeiro cair. Foi 17 e 18, foi o Delivery Center, que era um negócio super interessante. Eu disse, se o cliente não vem, a gente vai até o cliente. E a gente começou, mas sempre com aquela coisa, puxa, delivery não vai ser mais do que 2, 3% do negócio, cuidado com a experiência. E a gente começou a escalar. Quando chegou a pandemia, a gente tinha um plano para escalar na rede toda em 10 meses. A gente olhou para um lado, para o outro, vamos fazer em 10 dias. E assim aconteceu. E hoje eu te diria que a gente tem uma das operações de delivery mais eficientes do país. É um negócio que representa mais ou menos 15% do nosso negócio. E o Brasil é um país ainda subpenetrado no delivery. A gente imagina que esse negócio pode dobrar de tamanho. Vocês têm entregadores fixos ou vocês trabalham com as plataformas? Hoje a gente trabalha com 2 agregadores, com o iFood e com o 99, e a gente tem a nossa plataforma própria que a gente vai escalar. Então são esses os 3 players hoje que a gente opera no mercado. Como é que foi para você, ao longo da tua trajetória profissional, se digitalizar? Eu vou te falar que foi muito fácil, que eu sempre fui um early adopter de tecnologia. Você sempre vai me ver com gadgets diferentes. Eu sempre gostei, não só de tecnologia, eu gostava de programar as minhas coisas. Eu sei que às vezes eu dou trabalho para o time, porque eu faço mais rápido algumas outras, mas para mim a tecnologia ela é importante para nos aproximar do cliente. Se eu usar a tecnologia só para olhar para trás, sem criar conexões verdadeiras e relacionamento com o cliente, no nosso negócio não funciona. Então a gente vem usando tecnologia de maneira bastante intensiva para melhorar a hospitalidade. Então você vai lembrar, o Outback foi quem trouxe para o Brasil aquele pager que vibrava, Isso. Né? Que na hora que o negócio tremia, chegava então a gente foi um dos primeiros no Brasil a digitalizar a fila. Então hoje você vai no Outback, você pode entrar até via Instagram e outras, fazer a sua entrada na fila antecipadamente, reserva também. Todo o trabalho de como que a gente digitaliza os processos dentro do restaurante. Então, a gente o Pay at Table foi o primeiro a fazer também. E os nossos PDVs hoje na mão, a gente inova e obviamente isso escala muito rápido dentro do mercado. Mas o que a gente quer garantir é que chegue o mais rápido possível o pedido na cozinha. Então, a gente tem um sistema de cozinha que chama KDS, que separa o pedido e dá a marcha, onde a gente consegue medir também tempo médio de atendimento. Então tudo aquilo, e para mim a tecnologia é isso, é tudo aquilo que nos ajuda a aproximar, entender mais o cliente
E hoje a gente tem dado para tudo. É isso que eu ia te perguntar, traz dados para você, né? O tempo todo, Mauro. É um negócio maravilhoso, mas dados é assim, é uma floresta quando você entra nesse negócio. Você pode se perder e acabar mal. Então, para mim, a jornada de dados, assim, quando eu olho o dado, eu quero saber quais são os fatos. Qual que é a história que o dado está querendo dizer? Porque dado per si, beleza. Depois que eu tenho os fatos, é o que eu vou fazer com isso. Eu transformo esses fatos em ações e depois eu consigo mensurar. E isso é um mantra nosso de todos os tempos, como que a gente transforma dado em fato, fato em ação e ação em resultado. E retroalimenta e a gente fica mais esperto. Você falou dessa tua paixão por tecnologia, mas você tem uma outra paixão na sua vida também, que são montanhas. A montanha é algo que tem um tempinho que eu comecei a praticar. Eu faço, mas faço muito menos do que gostaria, porque demanda uma parada. E realmente é férias, porque esses lugares são lugares distantes, geralmente o celular não funciona, e aí você fica desconectado, é um momento que você desconecta e se reconecta com você mesmo e com a natureza. E é uma paixão que é uma coisa você com você mesmo, né? Numa subida. Que lugares que já te marcaram, que montanhas? A última que me marcou muito e foi uma expedição fantástica foi o Aconcagua, que é a maior montanha que tem. Eu diria que essa última marcou, e a primeira, que foi o Cruce de los Andes, que a gente saiu ali de perto de Mendoza e chegou muito perto de Santiago, passando por 2 passos altos, que foi um momento realmente de conexão comigo, de respirar. E isso é importante, porque a gente entra numa loucura de negócio tão grande, e às vezes até com a família, e é um momento que eu dou de presente para mim mesmo. No cenário atual do Brasil, o que representa uma oportunidade? No cenário atual, eu entendo que uma das grandes oportunidades é entender com profundidade a mudança dos hábitos de consumo. E isso a gente tem investido bastante tempo e recurso para entender como esse consumidor, especialmente millennials, a turma mais nova, se relaciona com a nossa indústria de hospitalidade, entretenimento e restaurantes. No cenário atual do Brasil, o que representa uma ameaça? Eu acho que e não é só no atual, né? Sempre representa você não ter a lucidez, né? E a gente brinca que a gente pode fazer qualquer coisa, mas não fazer tudo. Então, a ameaça é você não ter claras as prioridades e se perder no meio do caminho. E uma última pergunta. O cliente tem sempre razão? Tem. Sempre? Eu te diria que, na minha experiência, 99% das vezes, quando você entende, tem razão ou tem algo a te ensinar. Mas enquanto todo mundo fala não, a gente tem algo dentro da nossa cultura que se chama No Rules, Just Right. Né? Que você vai ao Outback, você diz, olha, eu quero esse prato de uma maneira diferente, você sempre vai ter o nosso sim. E assim voltando à sua primeira pergunta, é um dos nossos segredos de sucesso, é a nossa, não só flexibilidade, mas a gente é tão apaixonado pelo frescor, em acordar todo dia, fazer as mesmas coisas do zero para garantir que você vai ter a melhor Blooming Onion do mundo, a melhor Ribs on the Barbie, e, obviamente, os melhores drinks e um grande sorriso, né, dos nossos Outbackers. Isso é o que nos move, é criar esses momentos especiais para os grupos, para as pessoas, que a gente fica na memória. Quem não tem uma boa história dentro de um Outback? Pierre Berenstein, presidente da Bold Hospitality Company, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mauro, foi um prazer. Obrigado mesmo, volte sempre. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no All Líderes. Eu te espero na nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.